Olá, Fortaleza campeão pela terceira vez da Copa do Nordeste, garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, junto com o Paysandu, campeão da Copa Verde. Grêmio e Fluminense é mais um clássico brasileiro confirmado nas oitavas de final da Copa Libertadores. O Brasileirão volta a campo esta semana e tem também amistoso Seleção Brasileira e Seleção dos Estados Unidos. Participam do programa de hoje Raquel Mota e Rodrigo Campos, ambos integrantes da equipe de esportes aqui da EBC. Eu sou o Sérgio do Bocage, está começando o No Mundo da Bola. Olá, Rodrigo. Olá, Raquel. Satisfação receber vocês. Vamos falar do jogo da Seleção Brasileira, que terá também transmissão da Rádio Nacional. Qual a sua expectativa, Raquel? Aquele teste do Dorival, né? Espero que seja goleada. O time dos Estados Unidos está crescendo, mas a seleção brasileira tem mais tradição. Mostrou a que veio no jogo do México. Então, perspectiva, vitória, Brasil. Tomara que seja de goleada. Mas por que tanta animação? Porque eu Contra o México sou... foi meio... Foi tudo difícil. Bem, Gol do Hendrick. É. Eu sou uma torcedora nata, né, da seleção brasileira. Teve a fase ruim, mas eu acredito muito nessa seleção que o Dorival está montando. Então, os esquemas táticos estão funcionando. A gente vai ter provavelmente o Vini Júnior jogando, o Rodrigo, o Hendrick, vai ser o trio, né, do Real Madrid. Então, eu realmente acredito que o meio de campo e o setor ofensivo do Brasil responda. O time dos Estados Unidos não é uma seleção também de muita tradição. Claro que tem crescendo, tradição, mas o forte da seleção norte-americana ainda é no futebol feminino. Então, no futebol masculino, é uma força que está crescendo. Por isso que eu acredito que o Brasil, com o Dorival e os seus jogadores, acaba levando a melhor. Essa é a minha expectativa. E a sua? Tá empolgado também assim, Rodrigo? Gostaria de ter 20% da empolgação da Raquel. Um abraço, Bocage, Raquel. Então, eu transmiti aqui pela Rádio Nacional Brasil e México e fiquei preocupado. Acho que o Dorival errou com essa coisa de colocar uma equipe alternativa. Porque o treinador de futebol, ele reclama tanto da falta de tempo para treinar, da falta de tempo, e ele foi prejudicado com jogadores que chegaram depois. Então, com todas essas reclamações, ele tem a oportunidade, antes de uma competição importante e oficial como é a Copa América, em 2 amistosos, de dar esse entrosamento ao time e não dar e colocar uma equipe alternativa contra o México, para depois colocar o time titular contra os Estados Unidos. Achei errado, não achei que a seleção fez um grande jogo, mudou muito com a entrada desses jogadores, que são os titulares, o Vini, o Hendrick, principalmente, jogador que tem uma estrela muito grande. E eu gostaria de ter visto essa seleção já no jogo contra o México durante os 90 minutos. Estou otimista em relação a vencer os Estados Unidos, porque há uma diferença técnica grande. Agora, esse otimismo já não é o mesmo em relação à Copa América. A réplica? Não, eu concordo com o Rodrigo. Eu só coloquei do meu entusiasmo, que você perguntou, do jogo dos Estados Unidos. Ok, pra mim vai ser a expectativa do Brasil. E muito por conta do que o Rodrigo colocou. Eu tendo a ver esse jogo de quarta-feira como o Brasil jogando com seu time titular. Não com um time alternativo que realmente deu trabalho, começou abrindo o placar e tal, mas teve dificuldade para encontrar principalmente a defesa do México, que também que não estava com seu time titular, estava com um time basicamente reserva. Então, assim, a seleção brasileira, se vier com seus jogadores, que são de, digamos, primeira leva, que são os titulares, vai dar muito trabalho. E aí pode vir sim como, de repente, um dos favoritos para a Copa América. Mas se for com um time que jogou contra o México, realmente não é favorito. Por isso que eu coloquei. Minha expectativa é Dorival jogar com as forças. Por isso que eu coloquei o trio do Real Madrid. Vini Júnior, Rodrigo e Hendrick. A gente confirma, então, na Rádio Nacional, com transmissão de Luciana Zogaib. Muito bem, então, vamos falar de Copa Libertadores. O Grêmio acabou passando em segundo no grupo, né? E com isso vai enfrentar o Fluminense. Primeiro jogo no Sul, segundo jogo no Rio de Janeiro. Foi bom ou ruim para o Fluminense, Rodrigo? Eu acho que foi pior para o Grêmio. Porque o Grêmio tinha a oportunidade de pegar, o Peñarol do Uruguai decidindo em casa. Não vai pegar o Peñarol do Uruguai, que é muito mais fraco que o Fluminense, e vai decidir no Maracanã. Então, é claro que o Fluminense tem que estar preocupado, o Grêmio é uma grande equipe, o Renato faz um grande trabalho, mas a preocupação do Grêmio deve ser maior. O Fluminense é melhor que o Grêmio. Jogando em casa a segunda, para mim, larga na frente nesse confronto. A minha pergunta foi porque se o Grêmio fosse o primeiro, ele pegaria o The Strongest na altitude. Sim. E o primeiro jogo do Fluminense seria lá. Então, foi bom para o Fluminense.
eu concordo com o Rodrigo. Para mim, o grande problema foi que foi ruim para o Grêmio. Para o Fluminense foi a melhor saída, né? O Grêmio poderia ter ganho, poderia ter passado por outra situação. O Fluminense, óbvio, pegaria o The Strongest, mas eu ainda acho que o Grêmio, dentro da conjuntura da Libertadores, é um time também que tem tradição e outra. A gente está vindo de um cenário de tragédia, que eles não estão com o CT completo. A gente não sabe como é que vai ser. Curitiba. Exatamente. Então, assim, a gente não sabe como vai ser até agosto. Mas tem uma questão que a gente não viu em outras competições, né? E que essa pode, de repente, ser o diferencial. A gente teve o problema das enchentes, mas o que eu tô vendo é um Grêmio que teve dificuldades no jogo contra os Estudiantes, não foi o Grêmio que... Já eliminado. Já eliminado, então, não é o Grêmio que a gente está acostumado a ver, mas eu tendo a perceber que dentro de alguns meses, claro que não vai ter parte física, não vai ter parte emocional, mas há um fator motivador, que de repente para aqueles jogadores tentar ganhar ou tentar trazer uma conquista na Libertadores pode ser um sinal de vitória até para o povo do Sul. Então isso para mim pode ser um fator diferencial na disputa contra o Fluminense. Tem a questão técnica, que é só sem em dúvida. Agosto. Exatamente, que é só em agosto, 14 de agosto, que é a primeira partida que volta das oitavas da Libertadores. Mas eu tendo a ver como o Rodrigo. O Fluminense hoje está muito bem, mas eu acho que o fator emocional e motivacional do Grêmio pode ser o grande empecilho para essa partida, decidindo, ainda que decida em casa, no Maracanã. Eu ainda vejo o Grêmio como algo que pode dar trabalho para o Fluminense. E quem passar, muito provavelmente, vai pegar o Atlético Mineiro, que cruza contra o São Lourenço da Argentina. Por outro lado, com o The Strongest em primeiro lugar, sobrou para o Flamengo. O Flamengo já encara o Bolívar na altitude, primeiro jogo em casa, e se passar, pega Peñarol ou The Strongest novamente na altitude da Bolívia. E aí como é que fica, Raquel? Aí fica ruim pro Flamengo, né? Porque na Lembrando altitude... sempre que o Flamengo fará contra um ou outro o primeiro jogo em casa. Sim, mas de qualquer forma, você ter que decidir na altitude, pro Flamengo é pior. Então, assim, o Flamengo teria que abrir um placar, no meu entendimento, elástico, para que não tenha novidades na altitude. E aí isso dificulta demais pro Flamengo. O que eu vejo o Flamengo pode ter dificuldade também por conta de jogadores que possam ter se lesionado de repente na Copa América, que venham com desgaste. Isso tudo pode complicar principalmente o meio de campo do Flamengo, que hoje é basicamente uruguaio. Você pega os dois jogadores de referência do meio campo do Flamengo, o Arrascaeta e o De La Cruz, certamente eles vão jogar pela seleção uruguaia. Então, como eles chegarão? Como eles retornarão da Copa América? E isso pode ser também um problema para o Flamengo jogando lá na altitude. Provavelmente vão voltar mais descansados, porque nesse período teremos mais jogos do Brasileirão do que de Copa América. Sim, também. Mas, de qualquer forma, você vai ter o desgaste da viagem, de treinamento e tal, e ritmo de jogo. Então, eu acredito que esses fatores, Copa América, também possam influenciar e muito no Flamengo, que deve ficar pelo menos sem 8 titulares, que devem ser convocados para as suas seleções nacionais. Por enquanto são 5, né? 5. É porque eu tendo a majorar as paradas, né? Não, tem 2 pré-convocados para a seleção brasileira. Sim. E tem ainda os uruguaios. Então, eu tendo a ver o Flamengo com dificuldades muito por conta da parte física dos seus jogadores. E aí isso pode trazer problemas na altitude. Essa questão da altitude é tão séria... Só para completar a minha questão, que o Flamengo fez 4-0 no Bolívar, aqui no Maracanã. Mas é diferente. Sim, né? é o fator altitude. Essa altitude, de fato, é um problema inegável para todos os clubes do Brasil. Porque a diferença técnica do Flamengo para essas 3 equipes, de Strongest, Peñarol e Bolívar, é um abismo. O Flamengo é muito melhor. Então a gente só está colocando isso de forma pertinente, tem que ser mesmo colocado, por causa da altitude. Porque se é num terreno normal, é quase como certo, não certa a vitória, mas o favoritismo é muito grande, até pela superioridade do Flamengo. Esses desfalques que podem acontecer, né? O Flamengo perdendo esses jogadores, mesmo assim, com o elenco que o Flamengo tem, o Flamengo entra contra qualquer um desses adversários, apesar da altitude, na minha opinião, com um favoritismo. Muito bem, então. E os outros brasileiros envolvidos na Copa Libertadores, o São Paulo, como primeiro colocado, enfrenta o Nacional do Uruguai, primeiro jogo lá, o segundo em casa, e teremos outro clássico, Botafogo e Palmeiras. O que é mais difícil, então? Grêmio e Fluminense ou Botafogo e Palmeiras? Eu acho Botafogo e Palmeiras. Até porque eu acho o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil.
mas o futebol melhor jogado no Brasil nas últimas semanas, e o futebol ele é muito dinâmico, né? O Flamengo recentemente goleou o Vasco 6-1. Então, mas uma semana antes estava um lixo. Exatamente. Então, pode ser que daqui a 2 semanas estejamos aqui falando, o Botafogo caiu muito. Mas neste momento, o futebol do Botafogo é mais vistoso que o futebol do Palmeiras. Então, para você, Botafogo e Palmeiras é mais imprevisível do que Grêmio e Fluminense. Por isso, por um ter então, o melhor quem passa elenco, no Grêmio e Fluminense? Eu acho que passa o Fluminense. Tá bom. E aí, Raquel, o que é mais difícil de prever? Eu acho que o mais difícil de prever dentro desse contexto ainda é Grêmio e Fluminense. Então, quem passa, Botafogo ou Palmeiras? Eu acho que Palmeiras passa. Então tá bom. Então já curto e grosso está resolvido. Eu falei no início sobre o Fortaleza. Não sei se vocês estavam na transmissão, né? Mas o Fortaleza venceu em casa e perdeu depois para o CRB por 2-0. Mas nos melhores momentos. Se classificou nos pênaltis. Né? Foi merecido para o Fortaleza? Muito merecido. Quer dizer, merecido dentro de toda uma campanha que vinha fazendo na Copa do Nordeste, mas não pelo último jogo. Porque o Fortaleza jogou com o regulamento embaixo do braço. Isso né? não funcionou, e isso ficou muito claro. Né? Eles ganharam de 2-0 no primeiro jogo, foram para o estádio Rei Pelé com essa vantagem de 2 jogos, e acabou que o CRB conseguiu o empate no segundo tempo com os 2 gols do João Pedro. E aí foi para os pênaltis. E, infelizmente, o CRB teve o seu artilheiro... Infelizmente para o CRB. Sim, para o CRB, claro. Felizmente para a torcida do Leão do Pici. Mas foi aquela emoção e, claro, pênaltis. Não é loteria. Não, a gente vê que é algo técnico, é algo que é trabalhado, é batido, e o artilheiro do CRB acabou perdendo. Fortaleza campeão. Mais um título para o Vojvoda. Então, Fortaleza e Paysandu já classificados. E aí, Rodrigo, se você olhar todos os já classificados para a Copa do Brasil do ano que vem, só um time não está classificado dos que disputam a Série A no momento, que é o Corinthians. Que fase, hein? Terrível, né? Terrível a situação do Corinthians, perder um patrocinador que era considerado o maior do Brasil. Esse patrocinador, eu lembrei daquela expressão que a gente brinca muito, né? A volta dos que não foram. Porque ele não chegou nem a ser. Só houve o anúncio, a festa. Pagaram e já saíram. Nunca foi. Pois então, o presidente do Corinthians está tendo que ser muito criativo, ou vai precisar ser, para contornar, porque você... Está ameaçado de impeachment. Perde um goleiro, que é o Cássio, por opção até, de repente, do Corinthians, que já que ele estava encostado. Tem o Carlos Miguel, que surge como um grande sucessor, pode estar de malas prontas para sair. Tem o patrocinador daqueles que seus problemas acabaram financeiramente. Só foi bom para o Flamengo. Porque no que eles chegaram no Corinthians, a cota do Flamengo aumentou. Ponto. O Corinthians acabou. Não foi nada bom. A situação do Corinthians Dois diretores já saíram. Isso. Já pediram demissão. E a situação do Corinthians é bem delicada, Bocage. O time do Corinthians é um time feio, é um time fraco. Com todos esses problemas, eu fico preocupado com a sequência da temporada. E aí, falando de Corinthians, o Corinthians abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com 5 pontos. Atlético Goianiense, Cuiabá e Vitória vem logo depois do Timão. São os 4 do Z4. O Campeonato Brasileiro estava parado por conta da data FIFA e volta essa semana 3 transmissões da Nacional. Botafogo e Fluminense, Flamengo e Grêmio e Palmeiras e Vasco, os times que estão envolvidos, que a gente acabou de falar agora aqui na Copa Libertadores. Só lembrando ao nosso internauta telespectador, Flamengo com 14, Bahia com 14, Botafogo, São Paulo e Atlético Paranaense com 13, a situação de momento do Brasileirão. Botafogo ou Fluminense? Clássico, né, Bocage? É difícil, é muito difícil. Botafogo jogando em casa, mas pelas peças e pelo que tem feito, e até dentro da classificação hoje do Brasileiro, eu acho que tem tudo para o Botafogo vencer. Mas é aquela velha história, né? Tudo acontece com o Botafogo, é o que a sua torcida adora dizer. Então pode ser que o Botafogo comece com uma goleada e o Fluminense empate ou vire. Mas se a gente for falar por questões de lógica, que não existe no futebol, e pelo que apresenta hoje, para mim o Botafogo vence. Você aposta nisso, então? Sim, até porque... Pela análise da Libertadores. Até porque o Fluminense vem jogando mal. O
O Fluminense, apesar de Também. algumas Tá lá vitórias... embaixo, né? Está lá embaixo no classificação. Campeonato Brasileiro. É um Fluminense no Campeonato Brasileiro, o outro na Libertadores. Mas Crise também na torcida. Na Libertadores também eu não estou vendo o Fluminense. Estou vendo um Fluminense bem diferente do Fluminense do ano passado. E outra coisa, com erros previsíveis de uma defesa envelhecida, de uma defesa que ainda insiste em sair jogando, com um goleiro que é espetacular com as mãos, como deve ser, e muito fraco com os pés. E o Fluminense vem tomando gols, vem assustando. E agora chegou o Thiago Silva. Melhora? Melhora, mas não é a solução dos problemas. Pela idade que ele tem e pela idade dos companheiros. Se o Thiago Silva chegasse esse mesmo Thiago Silva para jogar ao lado do Nino, eu ia falar, o Fluminense está com uma zaga espetacular. Agora, esse Thiago Silva para jogar ao lado do Felipe Melo, tendo na frente o Ganso, tendo do lado o Marcelo, tendo lá na frente, enfim, com jogadores acima dos 35, não vejo o motivo para essa euforia toda. Então, Botafogo para vocês dois Favorito. passa. Sim. Flamengo e Grêmio. Flamengo. Mesmo com todos os desfalques? Mesmo com Mesmo. todos os desfalques. O Flamengo é melhor que o Grêmio, mesmo com esses desfalques, acho que o Flamengo passa. Concordo. Pra mim, o Flamengo passa. Muito bem. Palmeiras e Vasco. Em São Paulo. Então, aí já complica um pouco o cenário para o Vasco, né? Palmeiras jogando em casa, se você pegar o retrospecto, ele ganhou praticamente todos os jogos, né? O Vasco a gente sabe que está vindo de um momento delicado, com um elenco também que não está com a sua melhor forma, então eu tendo a ver vitória do Palmeiras. Não sei de quanto, mas será a vitória do Palmeiras. Eu acho que aí tem uma diferença técnica tão grande e se evidencia, porque tá todo mundo lembrando, o Vasco perdeu 6-1 pro Flamengo. Sim, mas antes perdeu 4-0 pro Criciúma, que foi goleado pelo Cuiabá, que não tinha marcado gol ainda na casa do Cuiabá, na casa do Criciúma. Então, para você ver que a distância... Mas era outro técnico, né? Mas o time era o mesmo. As peças são As mesmas. peças são... Mas então, eu acho que aí é a maior superioridade de todos os confrontos, a maior disparidade técnica de um para outro. Palmeiras e Vasco. Palmeiras é muito Tradição, favorito. não conta? Não, conta, mas quem disse que o Palmeiras não é tradicional? Sim, mas o Vasco também. Sim, mas se é uma grande equipe que não tem tanta tradição ou não tem tantos títulos, mas um time muito bom, contra um que é tecnicamente inferior, mas que tem uma tradição, tem camisa, aí pode se prevalecer. Agora, nos dois casos, Palmeiras tem camisa, Vasco tem camisa, tem torcida, tem título, tem time e o Vasco não tem time. E o que você achou da chegada do Felipe? Do Felipe... Como assistente Assistente. Eu achei... técnico, não. Ele é diretor de futebol. é o que o Abel deveria ter sido e não foi também. Né? Tinha que colocar um mais experiente. O Abel, com toda a sua experiência, chegava lá, batia o ponto, botava o terno na cadeira e ia embora para casa, nunca fez nada. Felipe, para mim, é uma ação entre amigos. Pedrinho. Do Pedrinho, uma dívida de gratidão, uma amizade que vem desde os 6 anos de idade, porque ele não tem... Ele é técnico Ele de futebol. e não poderia ser técnico do Vasco agora. Ele podia ser técnico de uma equipe da Série B do Campeonato Carioca, galgando seu espaço lá na frente. Botar o Felipe num cargo como esse, que neste momento, Boccagi, para mim, esse cargo, ele é tão importante como o do treinador. Porque é ele quem, teoricamente, vai decidir quem chega, quem sai. Então, você colocar um cara inexperiente. Ele ama o Vasco. Tem mais de 20 milhões que amam e não vão poder fazer nada. Então, ele é apenas mais um que ama o Vasco. Mas ele não está preparado. Tomara que eu me surpreenda daqui a 3, 4 meses. Mas eu concordo com você, gênero, número e grau. Não tem. Eu acho que tinham outras pessoas mais experientes que, de repente... E nessas horas, o futebol profissional como está, essa coisa de que ama o clube... Isso é importante até a página 2. Não adianta amar o clube e não ter competência. É melhor um que é totalmente... o Rodrigo Caetano não ama ninguém e ao mesmo tempo ama todo mundo. E é um baita de um dirigente. Não é o caso do Felipe. A gente não pode nem falar que ele é fraco. A gente pode falar que ele ainda não é. Tomara que seja competente. E essa semana que passou, pelo menos, uma coisa que eu vinha cobrando sempre, o ex-presidente Jorge Salgado se manifestou com relação a toda essa crise envolvendo aí Vasco e 777, e ele defendeu de novo, né, a venda do clube, enfim, de 70% do clube, que agora já são 40%, porque só 30% permanece a 777, mas pelo menos se posicionou e disse, abram um contrato, que ele não queria antes, que vão ver que a gente trabalhou direitinho. Então... Trabalhou direitinho, na opinião dele, na negociação
com a 777. Porque trabalhar direitinho, ele não trabalha direitinho no Vasco há 20 anos. Ele e 90% dos dirigentes que passaram por ali, e por isso o Vasco foi vendido. Exatamente por isso. Mais ou menos por aí. Bom, o Campeonato Brasileiro, já tivemos 7 rodadas, 5 jogos a menos por conta dos times do Sul envolvidos na tragédia que aconteceu nessa região do país. E o que chama a atenção é que 62 cartões aplicados no Brasileirão foram por carrinho, sendo 55 amarelos e 7 vermelhos. Isso é um aumento substancial com relação a todos os anos anteriores. Diminuíram os números de cartões por reclamação, nos outros a média se manteve, mas por carrinho, 62 cartões esse ano. Me parece que ano passado foram 30 e poucos, até a 7ª rodada. Aumentou muito. Então. Aumentou muito, sim. 100% Um grande praticamente. aumento. Até o momento são 24 cartões vermelhos e 390 cartões amarelos, uma média de 6 cartões amarelos por jogo. O que vocês dizem disso, Raquel? Começo com você. Eu acho que isso pode ser uma resposta. Desculpe, eu vou só completar. Essa questão do carrinho, eu marquei isso porque a gente teve Copa do Brasil, a jogada do Bruno Henrique, que foi expulso. E no Flamengo e Vasco, João Vitor, né? João Vitor. Sim. Que deu o carrinho igualzinho, No Dela né? Cruz. Isso me chamou a atenção. Pô, Então, estão abusando dos jogadores? Então, é até importante você trazer esse dado, porque isso leva a gente a refletir, que era o que eu estava fazendo durante a sua fala. Quando você perguntou sobre a questão desse número de cartões amarelos, eu acho que é um recado também da arbitragem, porque muito se reclamou no ano passado de que muitas vezes os juízes eram lenientes, deixavam o jogo correr e às vezes acontecia jogadas piores que tiravam os jogadores de campo. Dessa vez, a impressão que a gente tem é que a instrução da CBF para os árbitros é punam. Por exemplo, no fim de semana, na própria Série B, né, que a gente fez o Avaí e Chapecoense, a Edna deu 9 cartões antes de acabar o jogo e ainda deu mais cartão depois. Então, assim, você estava tendo um número grande de cartões. Claro que a Edna sempre dá cartão amarelo, mas eu tendo a ver esses números de cartões amarelos, e principalmente para os carrinhos, como uma forma de prevenir lesões dos jogadores. Porque esses carrinhos têm sido, sim, muito violentos. Às vezes os jogadores... Porque carrinho é uma prática no futebol, a gente sabe isso, sempre teve. Mas o problema é como esses carrinhos estão sendo colocados hoje. Você vê, por exemplo, no próprio lance que você colocou do João Vitor. Quando ele vai para cima do jogador, ele já vai na altura do tornozelo. Ele não vai para tirar a bola. E isso você faz o quê? Faz com que, de repente, se o De La Cruz tem uma fratura no tornozelo, olha quanto tempo o Flamengo ficaria sem um jogador e a seleção uruguaia sem seu jogador. Então isso é uma questão também que mexe com o bolso dos times. Então, até que ponto esses cartões amarelos provocados por carrinhos também não é uma pressão, uma demanda dos clubes sobre a CBF porque perderam seus jogadores por conta das agressões. E no caso do Bruno Henrique, o árbitro deu amarelo, né? Mas aí o VAR chamou. Aí o VAR chamou. É um absurdo, né? Sim. Agora, somado a isso, eu vou até confidenciar uma coisa para vocês. Você, quando jogava, dava carrinho? Não. Pior que dava. Eu também. Eu fui lateral, Não, mas tinha que dar carrinho, não tinha jeito. Eu vou confidenciar o seguinte. Desde que eu comecei a carreira, lá se vão quase 30 anos, eu sempre gostei de fazer a cobertura dos clubes, mas chegar mais cedo para acompanhar as escolinhas, para ficar vendo lá, falar, de repente daí vai surgir um novo craque do Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo. E há muito tempo que eu não faço dia a dia de clube, mas recentemente eu fui numa escolinha de futebol em Niterói e confesso que eu saí triste, Boccagi. E Raquel, eu saí triste porque o que eu mais ouvia dos dois treinadores era: pega! Boa! O garoto deu um carrinho. Isso! Para a bola aí! Cara, eu lembro que na década de 80, eu ia e o incentivo era lança! Dribla! Tenta o drible! Tabela! Hoje, o treinador incentiva a criança de 12 anos. Mata a jogada aí, mata! Aí o garoto vai lá, pá, fala, isso! Aí isso reflete no futebol profissional. É o que a gente está vendo, um jogo com 50 faltas, 100 faltas, 15 cartões. É jogar no lixo o talento e puxar o brucutu. Primeiro você desarma. Se der, você tenta armar. O Zico cobrava 200 faltas na trave, na camisa, tal, o Roberto Dinamite. Não. Você tem que se especializar em dar carrinho. Não machuca, não, mas faz falta o tempo todo.
isso aí reflete o que a gente está vendo no futebol profissional. E ainda tem a questão do VAR, né? Pois é, ainda tem o isso. VAR. É verdade. Enfim, e aí fica Que interpreta quando não deve. Pois é. Sim. O árbitro tem acesso ao ângulo, o ângulo que o VAR de acordo escolhe. com o que o VAR escolheu. Aí você tá vendo um nível, infelizmente, jogadores talentosos que vão se perdendo lá de baixo, lá da escolinha do sub-15, sub-17. E quando Fraldinha. chega no profissional, ele já está com aquilo na cabeça. Eu tenho que combater. Mas cria. Não, criar só se der. Minha função aqui é não deixar ele atacar. E aí o futebol fica burocrático, feio e muitas vezes até desleal fisicamente. E por conta disso, os cartões. Exatamente. Muito bem. Rodrigo Campos, obrigado. Raquel Mota, muito obrigado Já mais uma acabou. vez. Obrigado a você que nos acompanha. Aciona o sininho para as notificações, se inscreve no canal, manda seu comentário, compartilha. A gente gosta muito de falar com vocês. Um abraço.